Hoje eu vim conversar com vocês sobre direção de fotografia. Mas sabe por que eu resolvi falar sobre direção de fotografia? Porque muita gente me pergunta o que é direção de fotografia. E aí eu acho que valia a pena a gente conversar sobre isso. Direção de fotografia, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: fecha os olhos, um minutinho, só fecha. O que você está vendo? Agora abre. O que você está vendo? Exatamente, a direção de fotografia é a retina dos nossos olhos, é a retina da câmera. Vamos dizer assim, tudo que a gente vê é o que a lente está mandando para a gente. Então, o que é direção de fotografia? É o conjunto de imagens que a gente está absorvendo, né, do globo ocular para mandar, então, todas as mensagens para o nosso cérebro. E aí, o que se trabalha dentro da direção de fotografia? A gente trabalha as texturas, que são as diversas lentes, os tipos, as formas como aquilo vai aparecer. Já fez exame de vista? Foi no oftalmologista? Quando faz o exame, ele coloca o seu rosto numa máquina e ele vai trocando as lentes. Pois é, o diretor de fotografia escolhe qual lente vai ser usada para poder passar aquela imagem para o filme. Ele vai estudar qual é a proposta daquele filme para ele escolher qual é a lente. Outra coisa que ele vai escolher são as cores. Qual é a cor desse filme? Vai depender muito do tema do filme. Se é um drama, se é uma comédia, se é uma aventura, se é suspense, se é ficção científica. E dependendo do tema, tem cores que são trabalhadas em todas as suas cartelas. E tem cores que são misturadas em diversas cartelas de famílias diferenciadas. Vamos exemplificar isso. Você tem as cores base: o azul, o branco, o vermelho, o amarelo. A mistura entre eles vão dando outras cores. E dentro de cada cor dessa, você tem diversas tonalidades. Quando você vai pintar a sua casa, você vai pintar a casa e de repente você fala assim: eu quero um branco. E aí o vendedor vai te explicar: branco, mas qual tonalidade de branco? Tem infinitas tonalidades de branco, infinitas de amarelo, infinitas de laranja, de verde, de azul. Então, isso também é trabalhado no filme. O diretor de fotografia escolhe: a paleta de cor desse filme vai ser rosa. Então, ele vai ter que escolher quais são as tonalidades de rosa que ele vai trabalhar. A mesma coisa, o verde, o azul. E assim, ele vai dando um encaminhamento para essa parte, né? Escolher a textura que a gente vai ver, se é mais nítido, se é mais fosco, se é mais opaco, se é mais granulado, que qualidade de imagem a gente vai ver, quais são as cores que o filme vai ter, e também vai trabalhar certos posicionamentos. Por quê? Porque dependendo do posicionamento de câmera, a luz bate de uma forma que pode ajudar muito e pode atrapalhar muito. Então, luz e sombra também faz parte da fotografia. Ele tem que saber como conduzir esse mecanismo de luz e sombra e as tonalidades de cor e a textura do filme. Bom, parece um pouquinho complicado porque é muito técnico, mas não é não. Vamos lá. A gente consegue visualizar e a gente consegue sentir, porque muitas vezes a fotografia ajuda a contar essa história e ambientar a gente nesse local. Então, vou dar alguns exemplos para que vocês possam sentir de uma forma é, mais efetiva. Vamos lá. Tem um diretor de fotografia chamado Bruno De Bonel, que é italiano. Ele fez uma fotografia muito diferente do usual no filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Ao invés de ele trabalhar as cores que todo mundo trabalha no sombrio, que é preto, cinza e branco, ele não trabalhou muito essa coisa de preto, cinza e branco. Ele trabalhou o grafite, algumas coisinhas de preto, mas a fotografia base dele era o verde. Ele optou pelo verde. Aí você vai perguntar assim: mas é sombrio, por que ele optou pelo verde? Porque eu não sei quem foi que determinou que o verde normalmente é a cor do vilão. E quem estava dominando a história do Harry Potter naquele momento era o vilão. Era a volta do Voldemort. Então, o verde fazia todo o sentido de estar tudo dominado pelo vilão. Naquele momento, fazia muito mais sentido ter o verde do que essa escala de preto a branco. Aonde tinham cores, eram os poucos lugares que tinham vida. Então, o que ele fez? Ele jogou camada em cima de camada, em cima de camada, aonde tinha cor. Então, ele deu uma vida maior aonde tinha cor.
como na cena que vocês podem ver a loja dos irmãos Weasley. Era o único lugar que tinha cor, né? Então, ficou tudo muito colorido. Fez aquele contraste com aquela Hogsmeade seca, né, queimada, mortinha, né, por conta da invasão dos vilões. Então, é isso que o diretor de fotografia faz. Ele precisa entender a história, ele precisa fazer com que você se sinta dentro da história. Então, a parte dele é fundamental. A gente tem diretores que trabalham com contrastes, né? O Bruno de Bonel é o diretor de fotografia italiano, mas hoje a fotografia, é, mesmo Hollywood, ela não se prende mais aonde você nasceu. Não interessa onde você nasceu. Você é bom, você está lá. Então, você tem diretores de fotografia de todas as nacionalidades. Assim como eu falei no mexicano. O mexicano, Emmanuel Lubezki, ele foi... Acho que ele é o único diretor de fotografia que ganhou 3 anos seguidos o Oscar. Apesar que a gente fala que o Oscar não quer dizer muita coisa, que tem todo um processo aí, mas no fundo a gente não pode dizer que não tem, porque tem peso. Então ele ganhou 2014, 2015, 2016. E ele é um diretor que trabalha com essa coisa da sensação. Ele gosta muito desse trabalho de sensação. 2016 foi o Regresso, 2015 foi o Birdman e 2014 foi Gravidade. São 3 filmes que têm histórias diferentes e propostas bem diferentes, né? A Gravidade, que era do Alfonso Cuarón, ele era no espaço. Então, era o drama, né, da Sandra Bullock tentando se salvar para voltar para a Terra. E tinha uma fotografia meio complicada de fazer, porque você não tinha vários cenários, você não tinha vários contrastes. Ele teve que trabalhar com aquele espaço e com aquela nave no espaço. As 2 únicas cenas que não tinham a ver com o espaço foram da partida e da chegada. Fora isso, ele tinha que trabalhar uma fotografia constante sem que te causasse um cansaço visual. Isso é muito interessante. E você tem, né, como eu falei do Bonel do Harry Potter e o Enigma do Príncipe, ele perdeu o Oscar, que eu achei injusto, mas é o Oscar, para o Avatar. Então, assim, o Avatar é um outro tipo de fotografia. É uma fotografia que trabalha com camadas e camadas de cores. Quanto mais camadas de cor você coloca no filme, mais ele vibra. E ele causa o quê? Aquele impacto visual. Filmes que causam impacto visual normalmente trabalham com várias camadas de cor e com um brilho mais alto. Ou seja, ele vibra, você olha e fica deslumbrado. Né? No caso do Avatar, no caso do Clã das Adagas Voadoras, que é do chinês. Ai, meu Deus, o nome dele é chatinho de falar. Zhao Shi... Ai, Zhao Shaolin. Mas ele é sensacional com essa coisa de valorizar o figurino, a direção de arte, né, os cenários, os objetos de cena, você consegue identificar cada detalhe, cada elemento. Isso é por causa da proposta do diretor de fotografia. Ele escolheu lentes que te proporcionam enxergar mais, né? Você tem uma visão mais limpa de todo aquele cenário, de toda aquela amplitude. O diretor de fotografia tem um trabalho que é complicado, porque ele tem que atender a história, ele tem que atender o diretor, que é o contador de história, ele tem que trabalhar junto com a direção de fotografia, que é um departamento muito grande, que trabalha com figurino, com maquiagem, com cabelo, com efeitos visuais. Então, todas as cores ali têm que estar coordenadas. Você já pensou o que acontece? O diretor de fotografia quer fazer uma fotografia rosa. Mas aí a figurinista escolheu rosa. E aí o diretor de arte escolheu fazer tudo em tons de rosas variados. Então, ninguém vai enxergar nada, porque rosa, cima de rosa, cima de rosa. Né? Então, você tem que ter os contrastes. Você tem que ter luz e sombra. Você tem que mostrar o que está acontecendo no escuro, que é difícil. Nem todo mundo consegue fazer isso. Tem filme que você assiste, que é escuro, escuro, você não enxerga nada. Você, meu Deus, cadê o personagem? Né? E tem filme que consegue pegar um escuro e você enxergar absolutamente tudo que está acontecendo. Normalmente os filmes de suspense, os filmes de terror, trabalham muito com essa paleta mais escura, né? Preto, laranja, roxo, vermelho. E tem que trabalhar luz e sombra para você poder enxergar dentro do escuro. E esse aí é o trabalho desses mestres do audiovisual,
e somos diretores de fotografia.